Eu sou o Nino Kais, artista convidado da 30ª Bienal. Eu estou aqui na minha sala, convidado pela Kátia Maciel, e vou mostrar esse trabalho que eu fiz para a Bienal, que se chama Espetáculo. Nino, quero te perguntar uma coisa. Pergunte. Nós somos as coisas ou as coisas somos nós? Acho que nós somos as coisas e as coisas somos nós, é isso? Duas coisas, tá, muito bem. Nino, fala um pouco do esbarrar nas coisas. Tá. Como eu comentei, na primeira aula inaugural da faculdade, tinha uma poetisa, Adélia Prado, e ela falou uma coisa que me tocou e ficou girando aqui na minha cabeça, que ela dizia que para escrever poesia, ela não esperava passar um cometa, ela esbarrava na poesia. Aí isso ficou matutando aqui na minha cabeça, e eu comecei também perceber isso no meu cotidiano, assim, as coisas que estavam no entorno, assim. E aí que meu trabalho começou a tomar esse corpo, que eu digo que é um corpo ímã, que vai atraindo as coisas que estão próximas. Então, no caso, a maior parte do material que a gente tem aqui, que eu estou envolto, ou envolvido, ou engatado neles, são objetos da minha casa. Por exemplo, esse aqui estava na sua casa? Este está ainda na minha casa. Ainda está na sua casa? Ainda está. Isso aqui é uma daninha que ela dá no canto da parede, assim, do meu quintal. E ela dá de monte, assim. E daí no dia que fui fazer a foto, eu retirei todinha a daninha e fiz esse... Tá vendo? Minha mão tá toda cheia de terra. Então é um pouco o encontro, assim. E ela dá um período, depois eu vou e limpo, daí ela dá de novo. E tem, assim, o trabalho, aqui tem uma coleção dos seus trabalhos, Sim. Né? Não é nem assim, e o espetáculo tem a ver com isso, né? Tem. O espetáculo do próprio trabalho sobre ele mesmo. E por quê? Tem vários modos, né? Assim, a fotografia, o vídeo, o desenho, a apropriação, né? A figuração, objeto, né? escultura. Objeto, de escultura. O trabalho, na verdade, a decisão dessa sala foi meio em conjunta com a curadoria. Só que no meu caso, quem acompanhou mais em seguida foi o próprio Oramas. E se deu mais ou menos assim, a equipe curatorial chegou e à medida que eu fui mostrando, eles foram desejando cada vez mais colocar mais e mais coisas. Então a gente acabou tendo um recorte de trabalhos meus desde mais ou menos 98, 99 até 2012. O nome espetáculo, eu não queria simplesmente colocar esses trabalhos gratuitamente assim no espaço. Aí eu pensei numa coisa que dura mesmo, como um espetáculo. Ele tem um período que fica em cartaz, como acontece na Bienal. Você tem um período da Bienal e ela se encerra. Então eu pensei em espetáculo nesse período que esses trabalhos vão estar unidos e reunidos neste formato. Depois disso eles vão provavelmente deixar de existir nesse formato. Aí para amarrar esse trabalho, eu pensei nessas cortinas, pensando também no paralelo ali com a palavra espetáculo, pensei na cortina, nessa coxia, as coisas que estão por trás. Então pensei nessa intimidade que estaria por trás dessa cortina, um pouco doméstica, um pouco, enfim, aconchegante, que tirasse um pouco esse branco demais, assim, do espaço. E tem um trabalho... Esse trabalho é de 2004 e, na verdade, quando eu fiz o vídeo, eu mesmo costurei a camisa durante umas 3 semanas no Paço das Artes. Me convidaram para um projeto. Eu fui participar desse projeto e chamava Ocupação, você ficava ali dentro. E eu fiquei um período lá de 3 semanas confeccionando essa camisa, porque eu costuro também. Enfim, minha mãe é costureira, aprendi a costurar. Aí, quando eu terminei a camisa, eu fui fazer o vídeo, que eu tinha uma mostra no Centro Cultural São Paulo. Aí eu falei, vou montar esse vídeo. Eu montei o vídeo amarrando mais ou menos, aproximadamente quase 40 objetos. Sei, desde canecos, bacias, colheres de pau, enfim, rolo e umas outros objetos. Não tinha som. E eu olhava para o trabalho, ele me incomodava, ele silencioso, mas também eu não queria ser gratuito esse som, não entrar gratuitamente. E daí um dia eu estava assistindo um filme da Almodóvar e começou Nemik Tepá. E eu, ai meu Deus, essa música ela é muito forte, ela entra.
Aí eu fui descobrir quem estava cantando, que era a Maísa Matarazzo, daí eu falei, fechou, uma brasileira cantando em Mictepá. Daí qual foi a relação que eu fiz para colocar isso? Este vídeo, ele tem uma ideia de como se fosse que um ser humano pudesse ser eterno. Um pouco esse desejo poético do trabalho. Então é como se fosse que ele escolhe os objetos do entorno ali mais próximo dele, por isso nesse caso que ele não é contínuo, que você falou, me dá necessidade de ver mais. Era como se fosse que você leva só o que você pode realmente carregar, como se você fosse criar um corpo estranho ali, que é o que eu chamo corpo eterno, que é um corpo que é o teu corpo e o corpo dos objetos, que viveram já histórias. Então é tua história, aquelas histórias, tudo isso eu fui amarrando e a música entrava nesse não me deixes. Então é como se fosse que eu tinha que carregar esses objetos todos. Então é um amor dilacerado, embora na música, de uma paixão humana por um outro, enfim, provavelmente por um outro homem ou mulher, enfim. Mas no meu caso eu queria, a paixão ela se esvai, sei lá, ela abraça uma outra forma que é a paixão pelas coisas, pela existência, pela vida. Então ele quer carregar aquela vida, então dá esse sentido de eternidade. É maravilhoso, é muito eterno, esse é o vídeo mais eterno que eu conheço. Nino, quando você fala da história, tem esse trabalho, uma série que eu vi numa exposição recentemente, é do Debré. Que é essa intervenção no Debré, que é uma intervenção aí na história, né? Que você inclui coisas, você apaga coisas, você intervém na figura. E é uma intervenção na história, né? Porque Sim. O Debré é uma forma Claro. de contar uma história. Aconteceu o seguinte, eu comecei, nos meus desenhos já aparecia alguma coisa de colagem. Depois disso, fazendo, enfim, nos desenhos, até nessas aplicações de papel e tal, eu me interessei por colagem e fui trabalhar uma série que eu pesquisei, revista dos anos 70, que foi mais ou menos o período que eu nasci. Então eu queria revisitar minha infância. Aí eu peguei uma forte paixão por colagem e comecei a vasculhar muitos sebos. Aí um dia eu estava indo para o sebo, nisso eu fui na FINAC e estava em promoção, tinha uma gaveta assim, promoção de coisas, e tinha um pacote assim de folhas do Debré. Daí eu falei, nossa, incrível, essas imagens do Debré. Daí eu levei sem intenção nenhuma. Aí passou-se um tempo, eu voltei a olhar aquelas imagens e daí eu comecei a ler, estudar um pouco sobre o Debré e como foi a visita dele no Brasil, que ele vinha retratar a nobreza, ele acaba se apaixonando pela história e pelo cotidiano, pelas coisas, inclusive os objetos, ele vai retratar muito. Aí eu falei, nossa, se a gente tivesse condições de revisitar este lugar do Debré, como que eu faria? Então eu me tomei como uma segunda hipótese do Debré voltar nesse lugar e revisitar tudo que ele viu. Então desconstruí, passei a construir uma nova configuração para esse Brasil, que é o nosso Brasil, acho que de certa forma mesclado, contemporâneo, que é um pouco de tudo, que é um organizado desestruturado, ou estruturado desorganizado. E foi aí que eu comecei a trabalhar essa série do Debré. É uma parceria, Nino Debré. Sim, né? total. E é lindo, né? E é lindo, porque assim, as pessoas tendem a ver as parcerias como coisas no mesmo momento histórico, mas na verdade a maior parte das parcerias elas são transhistóricas. Por exemplo, Francis Bacon fala que a influência maior que ele tem, a parceria maior que ele tem é com Velázquez. Como eles não viveram, como a gente sabe, na mesma época, essas parcerias transhistóricas, elas são sempre bem-vindas. Eu tenho uma parceria provavelmente muito com o Brancusi. Não é muito dado, não é gratuito, mas eu tenho. Não sei, eu posso mostrar um trabalho aqui, por exemplo, esse trabalho. Já te contei, Kátia, como que é? Não. Esse trabalho, a série dele chama Maiastra. Maiastra é uma série, na verdade, do Brancusi, que ele faz vários pássaros. Aí eu fui pesquisar por que ele fez tanto esse pássaro Maiastra. Daí eu descobri que o pássaro Maiastra é um personagem folclórico da Romênia. Aí esse pássaro Maiastra, quando ele é um pássaro capaz de tornar qualquer coisa. Então eu fiz uma leitura que esse pássaro Maiastra se tornou homem. E eu captei esse pouso bem na hora que ele se torna homem.
Então por isso que esses vidros e essa fluidez. E o trabalho do Brancusi são sempre sobreposições quase opostas. Às vezes tem um bronze lapidado em cima de um toco de madeira, enfim, e vice-versa. Daí eu comecei a comprar esse corpo pesado nesses vidros, e aí comecei a criar a série da Maiastra. Os objetos, mais uma vez, estão ali, estou sempre olhando para eles, às vezes eles olhando para mim, na minha casa. E a cadeira nasceu, eu tenho muito fascínio por cadeira, mas essas cadeiras praticamente nasceram, na verdade, a princípio de um outro trabalho, que era uma cadeira, e embaixo eram vários pires e xícaras. E aí eu expus na faculdade, que era um trabalho antigo, e um senhor não percebeu e foi sentar. Porque era para causar esse impacto mesmo, você deseja sentar, mas não pode. Aí, depois que eu fiz essa cadeira, eu me liguei que a cadeira convidava um corpo, foi aí que entrou meu corpo no trabalho, que não existia anteriormente, era só os objetos. E eu comecei a manipular, pensar essa cadeira também convidando um corpo e também, ao mesmo tempo, ela afastando um corpo. No caso, essas cadeiras, com esse equilíbrio e desequilíbrio que ela tem com essas pás, cria uma impossibilidade de você relacionar de fato esse corpo. É um corpo, é como se fosse que você olha para ela como que tivesse um corpo torto ali nela. E ressignificar esse lugar da origem das coisas, assim. Então tem essa pá que ela pensando a ferramenta primitiva que vai lidar com a natureza e a própria natureza que se transforma em coisa, assim. É uma relação as duas coisas. E tem um gesto incorporado, né, do cavar, né? Tem. Quer dizer, você cava uma coisa e encontra uma outra. Normalmente é assim. No caso, todas as fotografias, as pessoas sempre me perguntam, é um autorretrato? Primeiro, não é autorretrato porque não sou eu que me fotografo. Em geral era o Marcelo Amorim, que é artista também. Agora, a última situação que foi os Viajantes, que foi um outro fotógrafo, mas o Marcelo ainda continua trabalhando comigo, me ajudando, é um parceiro incrível. E a questão das imagens, de tapar o rosto, no início eu não tapava o rosto. Só que à medida que eu fui revendo e retomando as minhas imagens, eu percebi que o semblante, ele convidava muito pro artista, ou para esse personagem artista. E eu não queria identificar esse corpo exatamente o corpo do artista, mas eu queria entender um corpo massa, um corpo humano, de qualquer corpo. Então, assim, aí eu fui trabalhar de vedar um pouco esse rosto. Por isso que todas as imagens agora eu acabo vedando o rosto para que essas feições se diminuam. Porque senão você entra na imagem pelas feições, se é nostálgica, se é uma situação alegre. E eu não queria dar muito esse dado, assim. Eu queria que entrasse na imagem pelo todo, assim. E por isso que eu comecei a camuflar o rosto. Essa coisa que eu falei do semblante, eu comecei a perceber também nas fotografias, que quando eu olhava para as imagens, sei lá, pegar uma imagem bem ícone, sei lá, a gente pegar a própria Mona Lisa, né? Tem uma discussão em cima do rosto da Mona Lisa, dizem que é o próprio artista, dizem que era uma prostituta, dizem que era uma rainha, dizem que era a mulher mais feia, dizem que era a mulher mais linda. E está em torno dessa própria feição da Mona Lisa, que é uma feição um pouco... ela não entrega direto, né? E eu acho que eu não queria esse jogo da imagem, assim. Eu queria o jogo da imagem pelo todo. Por isso que eu comecei também colar as figuras, mesmo sendo revistas, também tapar o rosto dessas figuras. Um pouco por aí. Nessa daqui, então, na coisa dos orixás, claro. Né, da coisa desse espírito da terra, né, assim, que sendo como brasileiros a gente não... brasileiros, africanos, né? Eu tenho, de fato, uma dedicação de me voltar sempre muito para a arte africana mesmo. Então você matou a charada. Porque eu bebo muito, tanto na arte contemporânea africana, quanto fotografias de rituais, de culturas, de povos africanos. Eu gosto muito deste lugar. E também tem uma coisa muito dessas... eu falo que é uma espécie de entidade Mad Max, assim. Que o mundo explodiu e você tem uma nova reconfiguração de todas as coisas que tinham no mundo. Então você tem que pegar essas coisas e readaptar no teu corpo. Então é por isso que eu brinco que são seres mitológicos, mas criados no mundo Mad Max, assim, no outro mundo. E a coisa da terra que você falou é muito forte no meu trabalho, tanto
por essas, às vezes, mesmo que sejam em adereços colados de paisagens e flores, ou mesmo quando eu estou segurando um galho aqui, ou mesmo quando ele está de fato no espaço, como no caso das azaleias. Eu tenho uma relação que eu falo que o artista ele é limitado. Então assim, você deseja pôr a sua ideia em prática e a natureza corrompe você. Então a natureza é a dona, é como se fosse que a natureza é a dona da verdade. Então eu chego até um ponto onde a natureza entra. Então eu falo, por exemplo, nesses trabalhos que eu ponho, por exemplo, no caso aqui a azaleia, em outros trabalhos eu já usei, enfim, árvores, algumas coisas, eu chamo de escultura contínua, que é um lugar que eu vou delimitando, quando chega a natureza ela dá conta, então ela é contínua, não sou eu mais que relaciono com ela, é ela que se relaciona com o trabalho, então é os meus limites, é bom que eu consigo ficar menos equipado de conceitos, porque eu coloco alguém para dar conta dessa possibilidade de infinitude assim, das coisas. Um trabalho pensado, não estava na minha casa. Na verdade, como eu moro ali em Pinheiros, tem muito lojas de antiquários. E eu sempre passei e fiquei observando os pés dessas mesas, na verdade. O que me interessava era esse barroco que tem entre esses pés, todos eles. E tem a ver com o Brancusi também? Tem a sobreposição, a coluna infinita do Brancusi. Aí, o que me interessou, eu falei que isso aqui era uma espécie de um aleijadinho moderno, assim, né, uma coluna do aleijadinho moderno. E eu sempre trabalho com essa coisa contínua, que por isso que daí eu comparo com a coluna infinita do Brancusi, que é a natureza que ela vai dessa, que eu falo que dá essa possível finitude para o trabalho, onde a mão do artista não consegue colocar. Esses trabalhos da marreta, cada marreta tem 3 quilos e o peso da marreta sustenta essas louças na parede. Então o peso da marreta é que segura os objetos na parede. Agora tem uma coisa, Nina, quer dizer, como se você estivesse ouvindo o silêncio, né? Então, não sei se você... Na verdade, por exemplo, aqui é um espelhamento essa imagem, né? Acho que é um trabalho de 2003 e poucos trabalhos meus existem essa atitude que eu estou aparecendo 2 vezes na imagem. Esse trabalho, ele era um corredor e na hora que eu pensei no corredor e coloquei esses objetos, era para criar essa tensão que acontece na marreta, que o meu corpo acontecesse com o meu corpo segurando os objetos. O problema é que depois eu fiquei olhando para a imagem também e ela começou a me dar esse lugar desse som. E aí eu comecei a perceber que é bonito aqui, que ele faz uma relação que parece que esse ser transmite o conhecimento para o outro através entendeu? Dessa relação mente e o ouvido aqui, assim, sei lá, tem uma relação poética que acontece. Mas ela foi casual, eu não imaginei, estou escutando. Depois que eu fiz trabalho, eu lembrei muito dessas conchas que a gente pega na praia e fica tentando escutar o som. Aí eu fiz uma relação que eu fiz alguns outros objetos que eu tento colocar para tentar tirar algum som do objeto. E eu acho que o silêncio, na verdade, ele não existe de fato. É impossível você escutar o silêncio, porque quando você está em silêncio tem um som que está acontecendo dentro, né? Então esse silêncio não existe. A questão do equilíbrio, ela veio com outro propósito. Primeiro, eu comecei a tensionar as coisas, como no caso da marreta, no caso dessa fotografia, eu tensionava as coisas. Então a partir que eu fui criando essas tensões, eu comecei a perceber também, tem um trabalho até que está do outro lado, que eu dava nó. E quando você dá um nó, quanto mais você dá o nó, parece que mais você congela a possibilidade. Então você vai dando nó, você vai congelando. Eu falo que é o lugar do silêncio. Quanto mais você amarra, mais silencioso. E eu acho que acontece no equilíbrio também esse ponto do nó, que é onde a coisa chega no limite. Por exemplo, aqui essas cadeiras, elas estão mais ou menos no limite para não cair. Dependendo da situação que eu colocasse essa pá, ela cairia para trás. Então eu coloco as coisas um pouco nesse limite. Aqui no caso também, o trabalho iniciou com uma mesa a mais, só que não dava, porque ele ia cair. Então eu coloco as coisas um pouco nesse limite. Eu acho que a questão do equilíbrio está mais nesse limite, que é um pouco o nosso limite também, assim, né? Até quanto você pode ir, até quanto você tem que parar. Senão você pode cair num abismo. Acho que a palavra acho que é mais entre o limite das coisas, assim, só que ilustrando ela eu trabalho com o equilíbrio. Na verdade, é tanto sobre o equilíbrio como sobre o desequilíbrio. Sobre o silêncio também. É sobre o entre, esse lugar. Esse limite, eu
acho que é isso que você está falando quando você diz da situação da cadeira. Vamos agradecer ao público? Olha, nós queremos muito agradecer a presença do público no espetáculo. No espetáculo, isso. Não é isso? Obrigado. Venham ver a 30ª Bienal. Isso. Está incrível, eu recomendo. Venham ver a 30ª Bienal. Poesia pura e exposição linda. E eu falei que é uma Bienal, a gente falou bastante a palavra silêncio, falei que é uma Bienal contemplativa, é uma Bienal um pouco mais silenciosa e ela está muito mais profunda do que barulhenta. E ela assim, vai então amarrando assim as pessoas, né? Ela amarra assim as pessoas, é incrível.